UX Design segue sendo uma das profissões mais bem pagas em 2024 no mundo de tecnologia. Se você está tentando entender um pouco mais sobre essa carreira, ou até fazer sua transição, pegar seu primeiro emprego, esse vídeo é para você. Oi, eu sou o Hugo, eu tô trabalhando como UX Design Senior e agora eu já tô com um pouco mais de 6 anos de experiência nessa área e tem algumas coisas que eu já posso te contar que é uma tarefa que é um pouco difícil, mas que não é impossível. Eu costumo dizer que o design é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Só em viver você já vai se tornando um designer melhor a cada dia, sabe? E aí, design é sobre resolver problemas, né? Então a primeira coisa que eu posso te dizer é que design não é apenas o que você vê, né? Aquelas coisinhas visuais ali, aquelas coisas gráficas, não. Existem vários tipos de design, né? A gente tem design gráfico, a gente tem design industrial, tem design de interiores, tem vários tipos de design, mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles têm um objetivo de resolver um problema para alguém. E aí o que muda é justamente como que isso acontece e o meio onde isso é inserido. Hoje eu queria falar para você algumas coisas que me ajudaram a entrar dentro dessa área de UX e um pouco de como isso aconteceu ao longo do tempo. Eu comecei minha carreira mais ou menos ali em 2014, 2013, estudando sistemas para internet. Era um curso ali de programação, a gente aprendia bastante sobre desenvolvimento, e aí eu cursei 1 ano e meio, né, aprendendo a desenvolver sites, websites, e achei um pouco chato ali, acabei desviando, saí desse curso e comecei a experimentar várias outras coisas, caí em publicidade, comecei a trabalhar um pouco com fotografia, aprender um pouco de marketing, e aí logo no início de publicidade eu já estava muito familiarizado com design, porque eu tinha feito vários cursos livres ali de ferramentas como o InDesign, o Illustrator, o Photoshop, e isso me ajudou a entender um pouco mais do que eu gostaria de fazer de fato. E do design gráfico foi um pulo um pouco mais curto ali para eu chegar na área de UX, mas eu trabalhei bastante tempo como design gráfico, uma área muito linda, muito maravilhosa, só que pouco valorizada. Comecei a tentar entender um pouco mais sobre esse universo, então fui participando de várias palestras, então já ficou uma primeira dica. Participe de coisas, de eventos e tente trazer isso como parte do seu dia a dia de fato, sabe? Olhe para o mundo ao redor e veja o que é que está acontecendo. Existem vários eventos online, existem várias coisas que você pode participar para você se envolver mais com o assunto e você conversar sobre isso já é algo que vai te ajudar a entender muito rapidamente sobre isso. Então, cara, participa de coisas, assista vídeos e tenta entender um pouco, porque eu costumo dizer que quantidade é mais importante que a qualidade quando você está querendo fazer essas transições. Então, se preocupar em trazer isso de forma repetitiva e presente no seu dia a dia vai ser algo que vai te ajudar muito, ao menos me ajudou. E aí, a partir disso, eu comecei de fato a estudar. Eu tinha pedido demissão do meu trabalho para poder começar a minha viagem, né? Então, eu comecei a fazer um mochilão ali e fazendo só um freelance, né, enquanto eu viajava. E, enquanto isso, eu participava de eventos, porque eu fui para Recife, por exemplo, que é um super polo industrial aqui no Nordeste, né? Eu sou de João Pessoa. E o que acontece é que em Recife eu consegui, né, ter acesso a algumas coisas assim, né, alguns cursos, algumas palestras, e eu participei. Depois disso, basicamente foi tudo remoto. Eu comecei a participar de vários eventos, hackathons, né, que hackathons são pequenas competições ali que você toma um final de semana, muito geralmente, né? E formam-se grupos para resolver algum problema e geralmente tem uns vencedores lá, primeiro, segundo, terceiro lugar, com as melhores soluções. Então, por exemplo, teve um que foi para criar uma solução que melhorasse questões de plantio em estufas. E aí, com alguns amigos, a gente conseguiu ganhar esse hackathon, a gente ficou em segundo lugar. E a gente criou uma solução que ajudava, de fato, a controlar e a monitorar as pragas e as doenças que eram encontradas ali dentro. Coisas que são bem aleatórias que são uns presentes do design, assim, que a gente consegue trabalhar com muitas coisas que a gente nem imaginou que iria trabalhar. Passado esse tempo, assim, eu passei por várias mentorias, eu fiz várias mentorias como mentorando, né, e consegui acessar algumas plataformas gratuitas. Existia o mentora.webflow, acho que não existe mais, eu não sei. Hoje tem uma DP-List, que inclusive eu tô lá na DP-List, se você quiser bater um papo lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, e aí você pode me puxar, é gratuito, então só utiliza esse espaço lá pra gente trocar uma ideia, e aí posso te ajudar com alguma coisa também. Eu utilizei muito esse espaço, né? Então eu marcava diferentes conversas com várias pessoas, então toda semana eu estava conversando com pessoas diferentes para poder justamente trocar essas ideias e coletar esses aprendizados, como é que eu poderia fazer para entrar na área, qual foi o teu caminho, como que você fez para
para entrar. Então as perguntas basicamente eram as mesmas perguntas e eu ficava repetindo para diferentes pessoas e comparando essas perguntas para poder entender e buscar até ideias de como que eu poderia também conseguir esse meu primeiro emprego. O tempo foi passando e tava um pouco difícil assim, né, de conseguir esse trabalho, né? A gente tem muito rolê de ansiedade. Se a gente parar para pensar em qualquer profissão que a gente vai atuar, a gente tem um tempo que a gente estuda vários anos ali numa universidade ou faz um curso bem longo até conseguir cair. E eu tava ali há menos de um ano ainda que eu tava procurando, fazia uns 8 meses que eu já tava ali em casa, meio a pandemia explodiu ali, né? Eu tava em casa estudando 24 horas ali, super focado, e nada de eu conseguir um emprego, já tenho um portfólio legal. E aí foi quando eu também comecei a fazer uma outra mentoria, que foi um pouco mais focada em mim, né? Que foi uma mentoria com uma comunidade de designers pretos, que é a Pretux. E aí eu tenho um cara que eu conversava todas as semanas, com essa mesma pessoa. Isso que deu um gás enorme para mim, para eu conseguir entender várias estratégias e desdobrar elas. Então eu compartilhava sempre meu trabalho ali com essa pessoa para poder ver o que é que eu poderia fazer para evoluir. Então são coisas que ajudam bastante a gente a desbloquear os caminhos. E aí disso, o que é a coisa mais importante que eu tiro? Eu acho que a ideia de compartilhar e coletar feedback é uma das coisas mais importantes que você vai fazer como designer e como estudante de design e como ser humano também, né? Porque é com base nisso que você consegue mapear o que não está funcionando, né? Então eu costumo trazer uma analogia para as pessoas que estão querendo aprender sobre design, que querem entrar na área, para usar a sua própria busca por um trabalho, né, como um case de UX. Então, quando as pessoas têm um mínimo de contato com o UX, elas vão entender que existe uma coisa chamada Design Thinking, que é uma metodologia lá para a gente resolver problemas. Primeiro é uma etapa ali de descoberta, onde você vai mapear todos os problemas que estão ali naquele universo, né? E aí depois, quando você mapeia todos os problemas, você vai selecionar um problema e você vai começar a gerar várias soluções, e aí você escolhe a solução. Como é que a gente aplica isso dentro da lógica da busca de um trabalho, né? Então, os problemas, você vai tentar entender quais são os problemas que você está encontrando ali, né? Se você está conseguindo fazer entrevista, se você ainda nem chegou nessa etapa, porque tem coisas que são básicas dentro dessa busca de trabalho que você precisa fortalecer, que você precisa ter, né? Você precisa ter um currículo bem estruturado, você precisa ter um portfólio legal, com pelo menos uns 3 cases diferentes para a pessoa conseguir entender a forma como tu trabalha. E não precisam ser estudos de caso, porque a gente tem estudos de caso, a gente tem outras coisas pequenas que dá para também mostrar um pouco do nosso processo, como pequenos fragmentos de UI ali, onde você cria coisas visuais, né, experiências, você faz redesigns de telas para você trazer algumas pequenas melhorias. Você precisa mostrar várias habilidades ao longo desse caminho, sabe? Então, como é que você consegue quebrar isso e mostrar todas essas habilidades? Então, essa parte de como que você estuda e como que você olha para os pontos fracos é super importante para você conseguir mapear onde você está na fila do pão, sabe? E eu costumava muito também me comparar com outros designers. Então eu tinha meu LinkedIn ali e eu colocava mais uns outros 3 ou 4 designers ali, usava uns post-its, eu adoro usar post-its, e aí eu colocava o nome dos caras e em cima assim, numa vertical na parede, e colocava o meu lá embaixo. Eu estou aqui embaixo. E aí fulaninho, ele é um designer júnior que trabalha ali na Nubank. Eu vou colocar esse cara em cima de mim e vou dar uma olhada para ver o que é que esse cara fala, o que é que esse cara ouve, o que é que esse cara vê. Né? Então, o que é que ele compartilha no LinkedIn dele, como é que está o currículo dele, como é que está o portfólio dele, né? Como é que estão as certificações dele. E eu vou me comparar com esse cara para ver como que está a situação desse cidadão aí. E eu faço essa mesma coisa com outro designer um pouco mais experiente, e pego um designer ainda mais experiente, faço isso e comparo para entender um pouco a lógica do que faz o designer ser mais foda do que o outro, sabe? E aí, com base nisso também, isso me ajuda a tentar entender o que é que falta dentro da minha carreira, né? Então, usar desses artifícios de comparação, a gente usa isso dentro do design, a gente chama isso de benchmarking, né? Onde a gente compara diferentes soluções ali que tem uma mesma ideia, ou então que tem coisas em comum, para poder ver o que é que uma faz, o que é que outra não faz, e isso ajuda a gente a gerar ideias de como que a gente consegue resolver o mesmo problema, um problema parecido. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. A outra coisa que me ajudou muito também foi justamente olhar para essas vagas e tentar entender nessas vagas quais eram os requisitos que elas pediam ali. Então, hoje a gente tem um ChatGPT que ajuda muito a gente. Por exemplo, simplesmente eu consigo copiar 5 descrições de vagas, eu jogo tudo dentro do ChatGPT e com base nisso eu mando ele simplesmente estruturar para mim, reforçar para mim o que é que tem em comum dentro desses 5 caras, né? Então, com base nisso eu consigo simplesmente detalhar
ali quais são os pontos que todo mundo precisa ter para conseguir entrar num trabalho como UX designer. Então, os pontos que se destacam, que se repetem nas 5 empresas que eu busquei, são pontos que provavelmente eu vou precisar ter se eu quiser entrar em uma empresa. E aí eu vou ver se eu tenho ou não essa qualidade para poder trabalhar como UX designer. Então, a partir daí você cria novos parâmetros para poder buscar esses gaps, né? Então, lembrando, estou falando do design thinking aplicado à minha busca de emprego. Olha só, é o processo de você trabalhar essa primeira parte do diamante, tô levantando todas as problemáticas para depois selecionar um problema e atacar ele. Digamos que o problema seja justamente a questão do seu currículo, e aí você precisa fortalecer o seu currículo com mais cursos. Com base nisso, você vai buscar os cursos que você precisa. Né? Então, se é uma coisa focada em Figma, você vai buscar um curso de Figma. Né? Então, para você entender, você vai precisar de feedback. Por isso, é necessário compartilhar, coletar, conversar com as pessoas. Essa é a habilidade mais importante do design, se comunicar. Eu existei muito isso e essas comparações me ajudaram muito. Né? Eu lembro de uma coisa também que eu tinha, uma síndrome do impostor terrível, que me atrapalhou muito no início. Né? Eu achava que eu não conseguia, e meu mentor ele fez um papel super importante ali de dar umas palmadinhas ali no meu ombro e falar que, cara, você já é foda, cara. Isso me deu uma inflada assim na energia. E realmente depois de um mês mais ou menos ali eu peguei meu primeiro trabalho, foi super emocionante ali, foi maravilhoso, foi uma sensação muito boa. E aí, daí pra frente, assim, eu comecei a progredir muito rápido, porque justamente essa frenesi de você tá trocando muita ideia é o que faz você avançar, você crescer rápido. Então, pra mim, né, e cada pessoa tem sua forma de trabalhar e de estudar e de funcionar, mas pra mim, estar trocando ideia e estar conversando e tá ensinando e tá trocando várias informações ali me ensina muito mais e me faz progredir muito mais do que ler. Né? Eu sou uma pessoa que leio as partes específicas de um livro. Eu abro um livro inteiro, eu leio alguns capítulos pingados com base no que eu estou precisando fazer, e é um pouco de como que eu costumo estudar. Até quando vou assistir cursos, eu tento entender os momentos ali que estão sendo mais importantes e interessantes para mim. Pode ser uma questão do TDAH, mas é como eu funciono, e você precisa aprender a se conhecer e saber como você funciona para poder estudar da sua própria forma, porque não existe receita pronta, cada um funciona de uma forma diferente. Né? Então, assim, a partir disso, seguir trocando, aprendendo, estudando, e esse é basicamente o caminho que eu tomei, algumas das dicas que podem também funcionar para ti, sabe? Eu acho que a questão é que a gente não depende de ter um trabalho para a gente ter coisa para fazer. Né? Então a ideia é você tentar entender quais são as coisas mais importantes que eu posso fazer, né? Dentro do universo que eu estou querendo me inserir. Então, quais são essas coisas importantes e como que eu posso seguir caminhando e não ficar preso ali, né? Não ficar estancado. Então, eu acho que são coisas super importantes que você precisa levar em consideração na hora de você buscar o seu trabalho, até como você se prepara até chegar nesse ponto. Mas, de uma certa forma, eu acho que se resume a muita paciência, muito controle de ansiedade. Eu acho que é muito importante você ter esse controle sobre a ansiedade para poder não se cobrar tanto, você também conseguir equilibrar essas coisas na sua vida. Existem várias coisas que você pode estar fazendo junto com essa busca, né? Então, se inserir em comunidade é algo muito importante. Então, procure uma comunidade para você fazer parte. Sabe? Existem várias comunidades de designs que são gratuitas, é simplesmente você acessar um link e você já cai nela, e eles fazem encontros semanais, mensais, quinzenais, cada comunidade com sua lógica. E essas comunidades eles se suportam muito. Então, o primeiro passo é você se inserir nesses grupos, você participar, você buscar pessoas que te apoiem a estudar junto com elas, que estão também buscando as mesmas coisas que você, e a partir daí as coisas andam, sabe? Então, com tranquilidade, com paciência, segue buscando e tentando entender esses gaps, né? Mas lembrando, quantidade acima de qualidade, porque a quantidade é justamente você ler mais, você escutar mais, você ver mais vídeos no YouTube, assistir cursos, não se preocupar com cursos que são super cursos pagos, caros. Não, cara, você consegue tudo gratuito na internet, cara. Você consegue ler artigos no Medium aí de graça para entender sobre as partes. Eu acho que a coisa mais importante que você precisa saber hoje é você conseguir criar uma estrutura de aprendizado. Você saber o que é mais importante para você agora
e qual é o próximo passo. Então, eu acho que essas são as dicas que eu trouxe hoje, assim, espero que tenha ajudado, né? E esse é o primeiro vídeo que eu tô lançando, então a ideia é que eu consiga trazer um pouco mais sobre a minha experiência e ajudar um pouquinho quem tá buscando aprender sobre design, tecnologia e até falar um pouquinho sobre a experiência de nômade, tá bom? Espero que tenha ajudado e a gente se vê. Tchau, tchau.